Oi, paixões, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então, hoje a gente vai fazer uma revisão de tudo que a gente viu até agora, beleza? Então a gente vai começar com o conceito de ondas. Mas antes, deixa eu me apresentar, né? Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo. Sou professor de física, a matéria mais linda, mais maravilhosa, mais perfeita desse mundo. Então, gente, a gente vai trabalhar hoje com ondas. Beleza? Mas o que é uma onda? Uma onda é uma perturbação que se propaga em um meio. Beleza? Então vamos lá, lembrando, ó. Então, onda é uma perturbação. Essa onda, ela só transporta energia. Beleza? Ela nunca vai transportar outra coisa a não ser energia. Certo? Aí vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber. Quais são as características das ondas? As características são, primeiro, vamos desenhar uma onda aqui mais ou menos, né? Vamos tentar desenhar uma onda mais ou menos. Por favor, não me julguem com o meu desenho. Ele tá bem feio, mas é só pra gente lembrar o que é cada coisa. Então, a parte mais alta a gente chama de crista. A parte mais baixa a gente chama de vale. Certo? A gente tem, quais outras características a gente tem? Temos o comprimento de onda, o que é o comprimento de onda? É aquela letra estranha. Vou colocar até de outra cor para ficar didático. Então, o comprimento de onda é aquela letra estranha, né? É a letra lambda, tá? Então, comprimento de onda é o quê? É a distância entre duas cristas consecutivas ou distância entre dois vales consecutivos, beleza? Ou uma crista e um vale todo, certo? Uma voltinha para cima, uma voltinha para baixo. Isso é o comprimento de onda. Definição. Comprimento de onda é a distância percorrida pela onda em um período. Opa, outra característica. Outra característica é o período. Período, então, comprimento de onda, período. Período é o tempo necessário para executar uma oscilação completa. O que seria uma oscilação completa? De uma crista até a outra. Ou o tempo para você ir de um vale até o outro. Ou o tempo para você ir de uma crista e um vale todo. Beleza? Isso é período. Temos outra característica. Qual é, Eduardo? A próxima é frequência. Eduardo, o que é frequência? Frequência, gente, é nada mais nada menos que a quantidade de oscilações executadas em um intervalo de tempo. Então, frequência é quantas vezes você oscila. Uma crista e um vale, uma crista e um vale, uma crista e um vale, no intervalo de tempo. Beleza? Quantidade. E a última característica que nós temos é a velocidade. Qual que é a velocidade da onda? A velocidade da onda, ela tem uma formulazinha básica, tá? Não me julguem, por favor. Beleza? Não me julguem. Velocidade é a lambida na ferida. Então, velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Opa, aqui é um F. Vezes a frequência. Certo? Isso é velocidade da onda. Então, por favor, não esquece lá, tá? Não esquece quando você for resolver exercício que velocidade da onda é o comprimento de onda vezes a frequência. Bacana, Eduardo. Acabou? Não, gente, já tem muita coisa pra gente ver. Então, a gente já viu todas as características. Falta as classificações. Classificações são três. A primeira
é com direção de vibração aí eu posso ter duas. Quais são elas para a direção de vibração? Ela pode ser transversal ou longitudinal. Vou colocar de cor diferente, só para vocês lembrarem que elas são diferentes. Longitudinal. Beleza? Então a primeira é essa, direção de vibração. Segunda, direção de propagação. Direção de propagação. Aqui é fácil. Podem ser três, tá? Ela pode ser unidimensional, vírgula. Vou colocar de outra cor só para ficar... Mas não quer dizer que as cores se relacionam, não. Uma transversal pode ser unidimensional, pode ser bidimensional. Ou tridimensional. Beleza? Então, ela se propaga em uma direção, em duas direções ou em três direções. Uma direção seria o raio laser, beleza? Duas dimensão, onda na água. Tridimensional, três dimensões, vai para cima, para baixo, para direita, para esquerda, para frente, para trás. Em todas as direções possíveis, beleza? Uma lâmpada é tridimensional. Ela emite luz para todos os lados, beleza? A última classificação, para eu poder apagar meu quadro, né? A última classificação é quanto ao meio de propagação. Aí vamos lá. Eu posso ter duas também. Ela pode ser eletromagnética tem isso aqui não. Eletromagnética ou vou escrever embaixo que não vai caber ali, ou mecânica. Então vamos lá. Aí eu tenho, por exemplo, a luz é uma onda transversal, eletromagnética. Ela pode ser unibi ou tridimensional, depende do que você quer. Normalmente ela vai ser tridimensional. O som é uma onda longitudinal, mecânica e normalmente tridimensional. Beleza? Então não esquece. Essas aqui são as classificações que a gente tem. Beleza? Aí vamos lá. Só pegar aqui um apagador, né? Mais útil. Eu vou apagar aqui o quadro rapidinho, tá? Pra gente ir para o próximo assunto. Então nós vimos toda a classificação. Vou apagar meu nome. Vimos toda a classificação, as ondas todas, como é que elas se classificam, as características das ondas. Agora a gente tem que lembrar o quê? Luz. A luz. O corpo. O corpo ele pode ser luminoso ou iluminado. O que é um corpo luminoso? Corpo luminoso é corpo que tem luz própria. Sol, estrelas, luz, né, lâmpadas, essas coisas. São corpos luminosos.
E o que é um corpo iluminado? Corpo iluminado é o corpo que reflete a luz que incide sobre ele. Então, de novo, corpo luminoso tem luz própria. Iluminado, reflete. Eduardo, como assim? Por exemplo, nós não somos estrelas. Nós não somos sóis. A gente só reflete a luz que incide sobre a gente. Se ficar escuro, não tem luz. Ou seja, se eu diminuir aqui, ó, você quase não me vê. Me vê porque tem uma luz ali do lado. Mas você quase não me vê por quê? Porque não tem luz incidindo sobre mim. Voltei aqui. Certo? É um exemplo. É uma forma da gente ver, beleza? Que nós não temos luz própria. Certo? Mesmo aquelas pessoas bem branquinhas, não têm luz própria. Por favor, não estou falando sobre ninguém. Pelo amor de Deus. Não vá falar que eu falei de alguém, não. Não falei. Eu só estou dando um exemplo que existem pessoas muito brancas e nem mesmo essas pessoas, né, não têm luz própria. Tá bom? Por favor. Não estou falando de ninguém da turma. Meu Deus, longe de mim. Continuando. Então, vou só escrever aqui para vocês, então, os corpos que a gente tem. Tá no meu bolso. Então, ó, nós temos o corpo, ele pode ser luminoso ou iluminado. Quando é que ele vai ser luminoso? Quando ele tem luz própria. Quando é que ele vai ser iluminado? Quando ele reflete a luz que incide sobre ele. Ele também pode ser como é que eu posso dizer? Eu posso, né, que o corpo pode ser luminoso ou iluminado, isso depende da fonte. Então, toda vez que você lê essa parte corpo, você vai lembrar de fonte. A fonte pode ser luminosa, né, primária ou secundária. Então, o corpo luminoso é uma fonte primária. Um corpo iluminado é uma fonte secundária. É uma fonte secundária. Beleza? Então, por favor, não esquece. Aí, vamos lá. Eu tenho outras classificações. Então, por exemplo, tem tipos de meio. O meio pode ser de 3 tipos diferentes. Ele pode ser transparente, quando a luz passa sem sofrer desvio, beleza? Ele pode ser translúcido, quando a luz passa por ele, mas ela sofre desvio. E ela pode ser, o último tipo, o meio pode ser opaco. Beleza? Aí eu falei pra vocês, né, na última videoaula que eu gravei, beleza? Que a gente tem, por exemplo, a sombra. Na verdade, nesse caso é penumbra, né, porque eu tenho mais de uma fonte de luz. Então, aqui no quadro você tá vendo a penumbra da minha mão. Beleza? Essa penumbra, ela só existe porque eu sou meio opaco. Certo? Como eu sou opaco, a luz não passa por mim, a luz visível, beleza? Ela não passa por mim, aí eu formo sombra. Princípio da propagação retilínea da luz, beleza? A luz se propaga em linha reta em meios transparentes, beleza? E homogêneos. Vamos lá, o que mais que a gente tem? A gente tem, pra gente lembrar aqui, pra gente lembrar, a cor. Cor dos corpos.
Eduardo, como é que eu vou saber da cor? Cor é fácil, são só 3, tá? São 3. Normalmente em físicas é de 3 em 3. Vocês vão aprender isso. Tá? Quanto mais você for estudando física, você vai ver que a física normalmente ela se divide de 3 em 3. Beleza? São 3 classificações, são 3 meios, são 3 cores básicas, tá? Que é qual? O corpo ele pode ser branco, ele pode ser negro ou qualquer outra cor. Vou colocar colorido. Nós falamos sobre isso no último vídeo, né? Vai ser branco quando ele reflete toda a luz que incide sobre ele. Ele vai ser negro quando ele absorve toda a luz que incide sobre ele. E ele vai ser colorido quando ele só reflete sua própria cor. Beleza? A gente falou isso. A parte vermelha da minha blusa, a parte vermelha só reflete a luz vermelha. Tá? Não esquece. Lembrando isso aqui, a gente tem os fenômenos. Quais são os fenômenos? Eduardo, lá vai você querer me falar que são 3 fenômenos. Sim, gente, são 3. São 3 fenômenos. Como eu disse, em física, são tudo em 3. São 3 fenômenos básicos. Tem mais, óbvio, né? Quais são os 3 básicos? Reflexão, refração e absorção. Beleza? Então, são os 3 fenômenos básicos, tá? Reflexão, a luz incide na superfície e volta para o meio de origem. Refração, que acontece com a água, a luz passa para dentro da água, beleza? E a absorção é quando a luz não volta a se propagar. Então, corpo branco, ele só faz reflexão. Um corpo negro só faz absorção. Um corpo colorido, você tem os dois. Você tem tanto a reflexão da própria cor, no caso do vermelho ou do azul, e ele também absorve todas as outras cores, só reflete o vermelho. Beleza? Então a gente só vê a luz que é refletida pelo corpo. Então eu só consigo enxergar, ou seja, as células lá da minha retina só vão conseguir perceber a luz ou refletida do corpo, ou se ele for uma fonte primária que ele está emitindo. Beleza? Então toma cuidado aí. O que mais que a gente tem que saber? Basicamente, a gente tem que lembrar do espectro. Bonito. Vou colocar aqui não. Vou colocar assim, ó. Vou colocar mais bonito, ó. Vou colocar radiação eletromagnética. O que é a radiação eletromagnética? Cara, hoje eu estava assistindo aula com meu filho, né? Uma videoaula também. E lá eles estavam falando exatamente dessa onda eletromagnética, da radiação eletromagnética. Beleza? Falando das cores. Eu vou mostrar esse vídeo também para vocês. Achei ele muito interessante, certo? Eu vou postar ele para vocês também. Então, quando vocês tiverem lá vídeo, vou colocar lá vídeo de revisão e vídeo de cores. Beleza? Vou colocar esse vídeo para vocês só para vocês terem uma ideia. Não precisa saber de tudo, tá? Só para você ter uma ideia, uma informação a mais. É um vídeo a mais que eu achei muito interessante, que meu filho assistiu, né, hoje com a professora dele. E eu achei muito interessante para a gente passar isso para vocês. Beleza? Então, vamos lá. Radiação eletromagnética. Radiação eletromagnética são todas as ondas eletromagnéticas que podem ser emitidas. Certo? Quais são as principais? As principais são... Vamos lá.
ondas de rádio, ultravioleta, vou colocar aqui, ó, diferente, tá? A luz visível, aí vou colocar para vocês depois quais são as cores, tá? É basicamente o arco-íris. Luz visível. Aí nós temos infravermelho. Temos micro-ondas. Pô, Eduardo. Eduardo, na figura que você colocou no nosso relatóriozinho lá, não tem micro-ondas. Eu sei, tá? Eu sei que não tem, eu tô colocando extra. Então, micro-ondas também é uma radiação eletromagnética. Temos mais duas. Quais são elas? Raio-X e radiação gama. Raio gama. Vou colocar raio gama para ficar bem bonitinho. Então, o último, raio gama. Então, olha só. Nós temos todas essas ondas eletromagnéticas. Beleza? Eduardo, por que você destacou aqui a luz visível? Porque a luz visível é o que a gente enxerga. Tá? Então, é a parte do espectro eletromagnético, da radiação eletromagnética, que sensibiliza nossos olhos. Beleza? Quais são as cores básicas que nós temos lá? São as cores do arco-íris. Beleza? Então, se a gente for falar de luz visível, nós temos o arco-íris. Tá? Quais são as ondas do arco-íris? Quais são as cores? Vamos lá. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Tá? Então, ó, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Certo? São quantas cores? 7. São 7 cores do arco-íris. No videozinho que eu vou colocar para vocês extra, tem falando sobre ele. Muito legal. Muito legal mesmo. Pro meu filho não acrescentou muita coisa. Né? Eduardo, por que não acrescentou muito? Porque ele não tem a noção ainda das cores. Agora, para vocês, vai ser fantástico. Como introdutório assim, ele é muito legal. Beleza? Então, na luz visível, a gente tem que lembrar disso aqui. Aí, lembrando, o que é a luz visível? É toda a luz que sensibiliza os nossos olhos. Tá? Certinho? A gente consegue enxergar ultravioleta e infravermelho? Não. Beleza? Micro-ondas, raio-x, raio gama, onda de rádio? Não, a gente não enxerga. A gente só enxerga o visível. Bacana? Aí lembrando, voltando agora para a radiação eletromagnética, nós vimos que elas são compostas de partículas. Essas partículas, lá da radiação eletromagnética, a gente chama de fóton. Aí, o que é esse fóton? O fóton seria uma partícula de luz. Beleza? Lógico, eu estou falando luz porque é mais simples, né? Mas ela pode ser uma partícula de onda de rádio, de ultravioleta, de infravermelho, de micro-ondas, raio-x e raio gama. Eduardo, esse fóton é importante? É só para vocês terem ideia, certo? Quando vocês estiverem lá no terceiro ano do ensino médio, o professor de vocês de física volta nesse assunto. O professor de química vai trabalhar com isso aqui também no primeiro e no segundo ano. Quando ele for falar de átomos, beleza? Certo? E quando ele for falar de diagrama de Linus Pauling. Isso não é importante agora.
Só para você ter uma ideia que ele vai tratar sobre esse assunto. Ele vai falar sobre energia que ele vai absorver e tudo mais. Então o fóton é uma partícula de energia. Esse fóton tem uma energia básica, certo? Eu consigo calcular essa energia. Então como é que seria? A energia do fóton é quem? É a frequência vezes a constante de Planck. Eduardo, eu preciso saber disso? Não. Você só precisa saber que eu consigo calcular a energia de um fóton. Beleza? E se eu pegar todos os fótons que aquela onda, certo? Está emitindo, ou seja, que está associada àquela onda, eu consigo calcular a energia que a onda transporta. Porque a gente falou lá no começo da aula de hoje que a onda ela transporta energia. Aí vamos lá. Se essa energia for muito alta, beleza? Eu consigo que essa radiação seja... como é que é o nome? Ionizante. Se essa energia for muito baixa, ela não vai ser ionizante. Ou seja, se a energia for muito alta, eu consigo arrancar elétrons e formo íons, e esses íons, né, nas células podem gerar alguns problemas, como um câncer e coisas afins. Beleza? Então, se essa energia for muito alta, eu tenho uma radiação ionizante, ou seja, para frequências muito altas, e para frequências baixas, ela vai ser não ionizante. Certo, gente? Então, olha só. Basicamente, o que a gente precisa saber é isso. Então, peço a vocês que olhem com calma. Por favor, assistam novamente as videoaulas antigas. Tá? A primeira que a gente teve, a segunda, certo? Olhe também a terceira videoaula, que foi a live que a gente teve, e a de hoje, certo? Que eu fiz um apanhado geral de quase tudo que a gente viu, certinho? Não esquece também como é que calcula a velocidade da onda, beleza? Isso é muito importante, vocês vão ter que resolver algumas questões sobre isso lá no nosso formulário. Beleza, gente? Um beijo bem grande para vocês, que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma excelente semana. Então, foi uma honra estar convosco. Infelizmente, nosso tempo aqui chegou ao fim, mas se Deus quiser, vamos nos encontrar na próxima aula. Pode ser por aqui ou pode ser presencial. Nós não sabemos ainda. Até lá, gente.